Olá, estamos aqui com a segunda parte da entrevista com o querido Douglas Ram. Obrigado pela presença. Karina Maia, Esteban Batista. Aparece aqui outra pessoa, que pena, queria dizer o nome. Omar, Tatiana, querida Thaís, de novo. Bem-vindos todos. Né? Conversas gostosas, né? Vitor, bem-vindos. Chegou. Convidando o Douglas. Douglas, você está na internet da Lira ou você está na internet no 4G? Veja aí o que acontece com você. Pois é, ô Guilherme, sorry, saiu, viu? Mas Saiu. foi mais forte. Ei, Douglas, estou te ouvindo de novo. Catarina, bem-vinda. Esther, Catarina. Ramon, A cadê? Esther aqui de Sávio, Joinville. querido. Juliana, Taino. Eu tô no, qua- na verdade, eu tô no 4G aqui, mas não vai, né? Não, tá, fica só conectando. Talvez se você mudar de lugar aí, eu não sei. Tá, espera um pouquinho. Vai andando e vamos falando. Vai andando Ai, e vamos por favor. falando. Ai, por Ó, favor. deixa eu andar aqui Tatiana, nos bem-vinda. espaços da harmonia lira. Espera um pouquinho. Passando Isso. pelo palco. Gente, a Harmonia Lira tem uma das acústicas mais perfeitas que eu já vi. É vero. É, peraí, deixa eu ir passando, Paulinho. Ih, passou tanto que foi. Peraí, vamos de novo. Não é não, Sávio? Foi-se. Estamos aguardando o Douglas aqui. Enquanto a gente aguarda o Douglas, a gente se cuida. Sávio, eu preciso de dica de cachaça. Ah, olha aí, apareceu. Espera. Opa, não se mexe. Cadê? Mas espera aí. Paulo, convida de novo. Convido de novo. Sai aí, sai você, eu te convido, Tá? que eu também não sei fazer isso não. Vamos lá. Acho que agora vai, gente. Como é que é isso, Estevão? Que história é essa que a vida do crente é difícil mesmo? Como é que é isso? Eu perdi alguma coisa? Ok. Douglas, É, não te vai, né? escuto. Te escuto. Que barbaridade. Amigo, paciência, isso é ao vivo. É, esse é o Né? vídeo. Mas você falava do treinamento físico para o cantor lírico. Como é que é isso para É, você? exatamente, a preparação física. Cada vez mais o grau de exigência física, no sentido de nós temos que fazer muita cena, se movimentar muito e temos que cantar também, né? O nosso instrumento é um instrumento de sopro contínuo, como falava a Neide, né? Então, nós temos que estar, sim, bem preparados fisicamente. Temos que estar... Tínhamos. Cobiçada de Minas, está anotado. Vamos lá. Oi? Oi, voltou? Voltou, voltou, voltou. Tá, vou ficar por aqui então. Então, o que eu estava falando, Paulo, saiu outro áudio? Como assim? Não, eu tô te ouvindo. Tá ouvindo então? Então, assim, eu Tô estava te falando, ouvindo bem. o grau de exigência, né, é cada vez maior dos artistas em detrimento justamente da parte de movimentação cênica, né? Nós sabemos disso. Porém, a preparação física de um artista lírico, às vezes, me parece um pouco dúbia, ou seja, um pouco preocupante, quando os artistas vão para a academia e acabam caindo, para mim, numa armadilha que é o trabalho com musculação muito pesada. Algum dono de academia tá contra a gente. Aí,
Tá caindo, Paulo. Tá caindo muito, tá caindo muito. Eu acho que eu vou lá na outra sala de novo. Volta lá que acho que... Que Não. barbaridade. Esse é um assunto bem importante, Douglas. Você está falando uma coisa muito, muito importante. Tem muito cantor, especialmente cantor jovem, que fica muito malhado e perde toda a maleabilidade da voz, né? Perfeito, exatamente isso que eu estava querendo chegar. É, nós temos que ter, obviamente, muito ar, obviamente, claro, mas não podemos ter a rigidez, né? Então isso me incomoda um pouco, assim. Isso não é de só dos nossos artistas aqui, não. É essa nova geração que está Não, no vindo mundo todo. no mundo todo. Eu tenho assistido muitas coisas agora nessa quarentena e realmente se Paciência, pessoal. Peraí, como é que faz isso aqui? Ops, peraí, deu errado aqui. Pronto. Yoga ou Pilates seria bem melhor. Fala, Douglas. Oi, voltou. Desculpa, tá caindo Voltou. muito. Não Perdão. tem problema nenhum. Voltei para a sala onde eu estava. Vamos ver se aqui fica bom. Então, assim, a- o trabalho de musculação me parece que enrijece um pouco, sabe? Sim. O pessoal fica muito duro, a voz fica dura. E eu acho que isso era um estudo que deveria ser feito, inclusive, quem sabe, para uma próxima live aí de convidados que você puder trazer para a gente. Sei lá, trazer um professor, alguém que fosse especializado nisso, porque existe uma grande diferença na preparação. Ana Lúcia Benedetti, você que gosta de boxe, não é? Estamos falando dessa coisa de atividade física. Oi, Douglas. Tá difícil, né, Paulinho? Enquanto você caiu, entrou a Ana Lúcia Benedetti e ela adora boxe. Box, ótimo! Pelo que eu entendi, não sei, ela pode dizer alguma coisa. Ó, ela está rindo, então é verdade. Então, assim, eu entendo que é importante, sim, nós temos que ter uma boa preparação, mas é diferente da preparação de um atleta. E o que eu vejo muito por aí é justamente o pessoal se preparando como se fosse um atleta. E não é isso, porque até os próprios atletas profissionais, principalmente jogadores de futebol, os caras estão tendo uma carga de trabalho físico gigante. Aí você vai escutar a entrevista do cara, mudou o timbre do cara. O cara está com o pescoço totalmente duro. Totalmente duro. O cara ganhou uma massa muscular gigante. Tem jogador de futebol que parece... Então, estou vendo aqui um bando de gente que gosta de bater, né? Já entendi. Paulo. Não, querido, olha, não se preocupe com isso. As pessoas estão aqui independente, elas não vão embora, elas adoram você, estão aqui por sua causa e não vão embora. Deixa cair que as coisas que a gente está conversando são muito bacanas. Então, assim, como voltando ao que eu estava falando, eu acho que tem que tomar cuidado, sabe? Eu sei que tem uma questão da estética, fica bonito, ok, mas o canto precisa de maleabilidade, né? De uma gola morta, como se fala italiano. Sim. Não pode haver rigidez, não pode ter esse tônus, sabe, que a gente vê muito. Eu acompanhei muito tempo, talvez um dos maiores barítonos que nós tivemos agora aí no século XX, né? Entrando agora, que foi o russo, o Dmitry Vorostovsky. Uhum. Sim, Rostovski. É o Vorostovsky. E eu acompanhei a carreira dele desde o tempo do Cardiff lá. E ele foi um exemplo disso, porque ele se tornou uma estrela da ópera, né? E quem o acompanhou nos últimos anos da sua carreira, ele estava devidamente forte, mas Bem muito forte. forte.
Muito forte. E muitas das suas apresentações, o pescoço dele estava gigante. Ele é um cara que, na minha humilde opinião, né, como artista, passou por isso. Ele tinha um som maravilhoso e um legado na voz, e isso mudou com o tempo. Ele estava Sim, forçando muito, e não era apenas pela sua enfermidade que ele teve, mas ele mudou a sua maneira de cantar, no meu modo de ver. Ficou sim. uma coisa muito visceral, muito encorpada. É. Sim, visceral, muito encorpada. Exatamente. Então, assim, para mim é um exemplo do que justamente o que pode vir a acontecer. O mercado exigiu É um que ótimo ele exemplo do que não deveria acontecer, né? do que não deveria acontecer, exatamente. O Sávio está falando aqui, olha, tem outra coisa. Os personagens não têm características físicas de atletas, Perfeito, não é? exatamente, exatamente. E então isso há que se tomar bastante cuidado, principalmente para essa nova geração que está vindo, né? Eu sei que existe um grau de exigência muito grande com relação à aparência, ok, tudo fica muito bonito, certinho, porém nós temos que cuidar do instrumento, que é um instrumento de sopro contínuo e que não pode ter essa rigidez, né? Senão o Sim. instrumento tem prazo de validade, né? Sempre mórbido. Caiu de novo, puxa. Oi, Oi, Paulinho, não está dando certo. oi. Tá dando super certo, Douglas. Se tá incomodando a você, a gente pode encerrar aqui. Mas pra gente tá tudo bem. Tá bom, Não tá. tem problema nenhum. E então, assim, eu acho que isso é legal, assim, é um ponto importante. Eu até gostaria realmente de ter o parecer de outros colegas, né, sobre isso, porque é algo que me interessa bastante. A gente que trabalha com cantores jovens, e eles vêm com isso, né? Sim. Eu tenho, inclusive, um aluno que faz trabalho de levantamento de peso pesado, bastante pesado, e eu tenho alertado ele, olha, a junção dessas duas coisas não é tão simples, né? Ainda mais se ele ainda é aluno e o canto não está pronto, o canto que vier daí já vai ser um canto meio adulterado, né? Ih, caiu, caramba. Para quem entrou agora, Rose, a gente está assim. Cai e volta, e agora acho que caiu mesmo. Vamos ver. Continuamos aguardando Douglas. Coisas super importantes. Não sei por que está caindo tanto não, Luísa. Mas está caindo, né? Mas eu acho que o que o Douglas está falando é um assunto muito importante e a gente precisaria realmente conversar sobre isso. Talvez até fazer mesmo uma conversa maior sobre esse assunto. Né? Eu mesmo também tenho alunos e conheço jovens cantores que são muito fortes e que, por serem tão rígidos, eles não têm a menor flexibilidade na educação do instrumento. Então, nessa. Caiu mesmo, puxa, esse treinamento do instrumento, né? Nossa, agora ele caiu mesmo. Será que ele não levou bateria? Que agora ele nem aqui está. Mas enfim, Ana, exercício de alto impacto e canto deve ser com bastante cautela. Exatamente, exatamente. Pessoal, o Douglas, talvez desavisado, tenha... Tá aqui, tá aqui. Estamos tentando, aguardando o Douglas, conectando. Douglas, opa, Oi, opa, melhorou alguma coisa aqui. Pelo menos ficou preta a tela. oi, Tá me tô aqui, ouvindo? Então, sim. seguimos no mesmo assunto aqui, continuei falando e lendo comentários da Ana, por exemplo, dizendo que exercício de alto impacto
e canto devem ser feitos com bastante cautela. Não o canto, né? O exercício de alto impacto em cantores, né? Exatamente. A Rosemary também falou aqui uma coisa muito legal, Ah, você já está né? enxergando aí? Que Eu bom. estou enxergando aqui. Opa! Só É, Jesus, vai é lá. impossível trabalhar depois que ficarem tão fortes. Exatamente isso. Aonde Exatamente. vai chegar isso? Né? Aonde é que vai Exatamente. chegar isso? É impossível. E a gente tem visto isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E é uma pena, porque o instrumento, eu não consigo conjugar esses dois verbos. A força, sabe? Com o canto. Eu sei que nós temos nós utilizamos uma força para cantar, mas não é essa. Eu sempre dou exemplo. Existe uma frase que o Rio falava, o Rio e a Neide falavam isso. O cantor não faz força, o cantor não empurra piano, não ajuda a carregar o piano. Muitas vezes eu ajudava a carregar o piano em algum lugar, no Guaíra. Não, não, você não mexe no piano. Por quê? Porque no passado já se tinha isso, né? O cantor não faz essa força de ficar erguendo o piano, de ficar... Não, 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 é uma outra força. É É um uma outra outro força. tipo de energia, né? Exatamente, É. exatamente. Então, assim, e olha que eu gosto de fazer atividade física, eu preciso, por conta, né, da minha comorbidade, da diabetes, né, que eu tenho há 10 anos. Então, eu sempre gostei muito de fazer atividade física, fiz musculação por um tempo, quando era jovem, e hoje eu faço muito exercício aeróbico. E como é importante, como é importante. Pois é. Mas o trabalho com peso, realmente para ganhar massa muscular, deve ser feito com um profissional. Eu já, inclusive, quando vou em academia, tento explicar ao profissional que está ali, dizendo, olha, eu sou um cantor de ópera, eu não posso ter enrijecimento dessa região. Então, assim, eles tentam entender, mas é claro, eles não têm formação nisso, né? Eles mal têm Então, informação do que estão fazendo, enfim. se eu fosse fazer uma tese, por exemplo, né, se eu viesse a fazer uma faculdade, uma pós-graduação, o meu tema seria isso, a preparação física de um atleta, de um cantor lírico, né? E poder desenvolver isso, porque eu sei que cada vez mais isso está latente, né? É muito Exatamente. importante. Tem comentários aqui bacanas, olha só. O Sávio, a exigência de físicos perfeitos e falta de diversidade física nos palcos é um tipo de discriminação. É verdade, E a Rose concordo comenta, plenamente. pois é, e a Rose comenta aqui, tem que ter tônus, não força. É tônus, Né? isso. Tônus, sim. É isso aí. É isso aí. Enfim, tem tantos assuntos importantes para a gente Tem muita conversar. coisa para a gente conversar, muita. E vamos promover esse diálogo. Vamos no Instagram acho que não rola, mas a gente vai fazer em outra plataforma para a gente conversar sobre esses assuntos mesmo, porque são importantes esses jovens cantores nessa geração que a gente está, nesse tempo que a gente está vivendo de tanto físico e forte, forte, forte. As pessoas não têm noção do que realmente é necessário para cantar. E músculos não são tão necessários assim. Exatamente. Né? E a gente pode até estender isso, talvez, não é a minha área, mas a um instrumentista. Imagina um violinista, imagina um pianista. Realmente, eu acho que eu não sei se ele vai conseguir ter a maleabilidade, a soltura. É um estudo a ser feito, viu? Sim, sim. É um estudo a ser feito. Quem sabe até os bailarinos, que trabalham muito com o corpo, possam nos dar um auxílio nisso, né? Como deve ser feita a preparação de um artista lírico. Até porque, como alguém comentou ali, tem pessoas que têm uma estrutura física grande por natureza, Sim. né? Outros até precisam, talvez até ganhar um pouco de massa muscular, sim, pode ser que seja necessário, Sim. mas a que ponto isso não enrijeça todo o seu instrumento e principalmente os músculos que fazem parte justamente da fonação, né? Da fonética. Sem dúvida. Olha, o Omar aqui dizendo que yoga é ótimo para criar tônus e aprender a perceber o próprio corpo. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Né? Do E respiro, né? é importante que se entenda que a gente não tá dizendo que a pessoa não tem que ter músculos. Precisa ter músculos, precisa estar Sim, pronto para cantar, exatamente. como a Rose falou. Precisa ter tônus. Para ter tônus, precisa ter músculo. Mas é o não forçar esses músculos além do que eles devam nos dar de flexibilidade. Exatamente, Né? exatamente. E
Acho que é um assunto, esse assunto não tinha surgido nessas conversas todas e acho que vamos levar ele Ah, adiante, com certeza, eu acho né? que é muito importante para todos nós, né? E para os jovens acima de tudo, né? Que Olha estão só, vindo aí. a Thaís é bailarina e ela diz, senti muito isso ao entrar no canto enquanto ainda era bailarina. Lembra no início das aulas, Paulo? Vi a grande diferença quando parei com as aulas de balé. São as escolhas da vida. Pois é. Bailarina Perfeito, muito engessada, corpo muito fechado também é um problema enorme, exatamente. né? Realmente, balé e canto lírico são duas coisas assim que eu não acredito que possam coexistir assim. Junto. É, É difícil, né? precisa É. ter uma escolha. Até pode, eu posso estar falando uma coisa assim muito ignorante, mas eu não vejo hoje como. Claro, Não, claro. não pode haver sedentarismo, não é sem vergonhice, né, sabe? Aí também não dá. Pois é. Olha É, A Ana desmentindo aqui, dizendo, por isso nunca fui pro boxe, mesmo gostando. Fala sério, Ana. Fala é com a sério. Ana. Fala sério. Né? É. E aí, Douglas, que mais? E bailarina, assim como alguns esportistas, usam respiração alta. Pois é. Pois é. Isso também, Exatamente. exatamente isso. Exatamente. O que ainda impede, que é o pior ainda. Sério, né? Tá. E é um trabalho, eu acho muito interessante, aliás, por duas formas. Quando a gente inicia os nossos estudos, ou seja, eu iniciei com 23, 24 anos, a gente aprende, mas a gente não tem uma noção do que é isso e de quão importante isso será para a manutenção do nosso aparelho no futuro. Aliás, eu tenho uma frase que eu uso, que eu não me lembro se era da Neide ou eu aprendi de alguma forma, mas acho que foi a Neide que falava isso. Se alguém puder me corrigir, mas a ópera é uma arte da maturidade. Ah, bom. Ela é uma ópera, é uma arte da maturidade por quê? Porque por mais eu tenha assistido as lives, eu entendo que existem vozes que nascem com 24, 25 anos, o cara já pode fazer um rigoleto, já pode fazer, falando da minha corda vocal, né, do meu naipe, Sim. já pode fazer grandes papéis de barítono, sim, ele pode fazer até vocalmente, mas ele não tem a maturidade, né, espiritual, ele não tem a maturidade da vida. Então, eu sempre acreditei nisso, que uma voz, por mais que ela tenha toda a capacidade, existem papéis que são para início de carreira, para médio e para o final de carreira, e existem papéis que são para a vida toda. Sim. Eu sempre falo que o Germão, por exemplo, foi um dos meus primeiros papéis. Eu tinha 27 anos, e é um papel que eu vou levar para a minha vida toda. Eu tenho certeza que se eu conseguir chegar aos 70 anos, e eu quero chegar lá, se Deus quiser, eu quero estar cantando Germão. Mas, diferentemente, Rigoletto não é um papel para a vida toda. Talvez os papéis mais dramáticos não sejam para a vida toda. Então, por isso que eu acho, você tem que cuidar do teu instrumento passando pelas várias etapas da sua carreira. Para você chegar hoje, por exemplo, eu estou com 51 anos, e eu me sinto bem, eu ainda posso cantar um Fígaro de Rossini. Isso é importante. Você tem que trazer isso. Eu vejo, às vezes, até, isso é uma opinião pessoal minha, mas pessoas entrando em um repertório que é um pouco perigoso, um pouco jovem, não é só por conta da parte vocal, mas é por, na minha opinião, eu acho que a maturidade traz também que o nosso corpo tem uma musculatura diferente. Sabe o pugilista, quando vai lutar com um pugilista mais jovem, de vez em quando o boxe estava no auge, aí, há uns 10 anos atrás ainda, que tinha, você via aqueles lutadores com 40, até 45 anos, vinham os jovens, batiam com toda a energia da sua juventude. Tomavam uma só, né? Exatamente, e os caras ali, pá, pá, pá. E o pugilista mais velho, ele cansava o outro.
Justamente, ele dava uma e derrubava. Sim. Porque o que significa isso? Que a pessoa, no caso daquele esporte, ele aguentava, a musculatura dele era diferente. E eu vejo muito isso na ópera. Não me estranha um cantor de 50, 60, 70 anos estar em boa forma, porque é assim. E eu não me estranha cantores com 30 anos, 35 anos, já se esgoelando. Porque não, aí que eu quis entrar nesse assunto, porque não é a força física. Não é essa coisa física que se cria na academia, esse estereótipo que se cria, que vai levar a tua carreira adiante. Pelo contrário, eu tenho certeza que muitos desses que estão seguindo esse caminho não chegam aos 40 anos, não chegam aos 50 anos. Que importante que você está falando, Douglas. E cantam daquela forma visceral, sabe? Cantam com a saúde, né? Cantam com a juventude. Cantam com a saúde. Então, assim, eu tenho certeza que hoje eu entendo muito melhor a minha respiração, até porque, primeiro, nesses últimos 10 anos, por conta dessa comorbidade que eu tenho, que foi a diabetes tipo 2, que eu adquiri, eu perdi 20 quilos. E eu tive, sim, que começar a adaptar o meu instrumento, o meu corpo. Então eu comecei a entender muito mais a respiração intercostal, a respiração baixa, sabe? Então, assim, por isso que eu digo, e tudo isso, na minha opinião, com o passar dos anos, você vai sentindo mais. Você vai vendo realmente o que é importante para você manter uma voz em alto nível, né? Eu vou, inclusive, se você me permite, vou lhe dar o exemplo. Você passou por uma cirurgia recentemente, não? Que você perdeu muito peso? Sim, passei. E eu te assisti início desse ano na Belas Artes, um concerto que você fez com a maestrina e pianista Priscila Bonfim. Sim, sim. E no outro lado estava a Rosana Lamosa com... Ai, não me recordo, a outra pianista. Mas, enfim, foi um recital belíssimo, que eu, inclusive, fui com meu amigo Guilherme Gassenfert, aqui de Joinville. Que tá aqui, o vulgo Ursinho. Eu chamo o Guilherme quase carinhosamente de Ursinho. E você fez um recital maravilhoso, não é porque você está aqui, mas eu falei com o Guilherme está aqui, não vai me deixar mentir isso. Eu falei, isso é técnica. Isso é cantar surfiato. Eu fiquei realmente emocionado. Achei que você deu uma aula de canto. O maestro Abel Rocha estava nos fundos, também ficou impressionado. Assim, foi uma coisa maravilhosa. Obrigado. E eu digo nesse sentido, você não é um cara musculoso, pelo contrário, você perdeu peso, sim, você faz um trabalho de técnica, você é professor. Então isso é um exemplo que deve ser seguido. Né? Cantou surfiato, cantou com a voz na frente, alta. É isso, gente, sabe? Você não é, você já passou dos 50 como eu, e a gente vê outros exemplos que, assim, de até estrelas do canto lírico lá fora que nos assustam um pouco, sabe? Sim. Então eu acredito nessa técnica e eu acredito nesse trabalho, que é um trabalho de médio a longo prazo. Sim. Né? O canto lírico, para mim, sempre será uma arte da maturidade. Não quer dizer que você tem que estudar velho, não é isso. Mas você tem que trazer... Porque a arte vai se fazendo, né? Ela vai se fazendo. E nós vamos colhendo... Se a gente vem com uma boa técnica, com uma boa escola, a gente vai colher os frutos daquilo que a gente fez durante a nossa carreira, já, digamos assim, na parte mais aguda, né? Na parte, vamos dizer, final da nossa carreira. A gente vai ter bons frutos ali, a gente vai colher coisas boas, né? E, então, eu acho assim, para mim, os cantores que se utilizam disso é uma grande escola, sabe? É em cima disso que eu acredito e é isso que me emociona quando você vê o canto surfiato, a palavra bendita, a palavra, sabe, a técnica, sei lá, falando da técnica alta, da boa emissão. É isso, entendeu? Se fala muita coisa, se tenta às vezes inventar a roda, mas, gente, ela já está aí. Sim. Né? Eu sei que existem gostos e gostos, ok, a gente pode até conversar sobre isso, mas a boa técnica, nós sabemos, em cima do surfiato, é essa coisa, sabe, relaxada, mas sustentada, né? E isso não tem, como o Sávio muito bem falou, não tem um corpo. Às vezes é uma pessoa obesa, às vezes é uma pessoa extremamente magra, mas está ali, sabe? É isso que eu acho que é importante. E é isso que a gente tem que seguir. Então, assim, por isso eu acredito que a ópera
Se a gente não, a gente pode, inclusive, cometer erros aceitando papéis, às vezes que não deve, ok, isso acontece, talvez com todo mundo em algum Às momento. vezes a gente precisa, né? A gente precisa, exatamente, em algum momento a gente precisa, mas se a gente tem uma boa escola, a gente vai entender lá na frente. Ano que vem eu estou completando 25 anos de carreira e hoje eu tenho entendimento de muitas coisas que há 10 anos atrás eu não tinha, quando a Neide estava aí, né? Quando eu fazia aula com o Rio, eu tive que meio que cortar o cordão umbilical para entender isso. Então eu acho que o canto é uma arte da maturidade e nós temos essa necessidade de estar conversando, de estar aprendendo sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Uma coisa que eu estou achando muito bacana, apesar dessa merda toda que a gente está vivendo, dessa pandemia, é que a gente está tendo mais diálogo, né? A gente está conversando, trocando mais com os colegas e está sendo um tempo, para mim, assim, de muito aprendizado, né? De tristeza, claro, mas de muito aprendizado. E acho que para muita gente, né? E é exatamente o que eu costumo falar aqui, e falo para os meus alunos, e você deve falar para os seus também, que é o momento da gente mergulhar na gente e crescer. E crescer. Exatamente. Com as nossas experiências, com aquilo que a gente tem, e, obviamente, conversando com os colegas, tendo ideias, né? Sim. Às vezes juntando. Exatamente, me passar uma ideia que, mas eu não estava pensando nisso. É interessante, né? Pois é, esse assunto que você puxou hoje é um assunto que eu já estou aqui fazendo lives há 3 meses, há 2 meses quase. E é a primeira vez que esse assunto aparece. É um assunto que dá pano para manga. Dá pano para manga. Eu assisti a live, enfim, de várias pessoas, mas do Martin, gostei muito da Kismara Pessati, né, que são artistas que estão lá no exterior. Assim, deve ter um preparo, ou não tem um preparo, eu não sei. Por exemplo, eu tinha uma colega que eu me lembro que ela estava numa ópera estúdio, eu não sei se em Hamburgo, eu não sei se ela canta ainda, Rosemara Ribeiro, ela é uma contralto. Não conheço. De Curitiba. Ela era uma contralto negra e uma voz fantástica. E ela conseguiu ir para uma ópera estúdio na Alemanha. E ela falou que ela tinha aula de esgrima. Olha, que maravilha. De esgrima, a questão da postura, tudo. Então, assim, é um trabalho que às vezes não, no nosso tempo nós não tínhamos. Por isso eu volto a frisar o quão importante é o trabalho da ópera estúdio, né, que começou no São Pedro com o Malheiro, e ali passaram grandes artistas, a Eliane Coelho, eu me lembro que deu vários masterclass, teve também na Academia Bidu Sayão, do Teatro Municipal, né, do Rio. Do Rio, sim. Isso, tem agora do Teatro Municipal, ali com o maestro Gabriel. Então, isso são informações importantíssimas. Eu me lembro que assisti um masterclass lá na sala daquele espaço lá do Teatro Municipal, com o tenor que veio fazer Otelo. Como se chama? Kunde. Isso, o Gregory Kunde. Sim. Foi fantástico também, né? Sim, estava lá. Então, eu não, assim, de verdade, na minha formação eu não tive acesso a quase nada disso. Era Neide com o Rio e, graças a Deus, a gente teve essa... Mas a gente teve bons formadores, né? Bons formadores, foi ótimo isso. Assim como muitos dos nossos colegas que também tiveram. Sim. Mas, claro, o interessante é que está se mudando uma geração, né? Está se mudando uma geração de formadores, de maestros, né? E, obviamente, isso vem com mudanças, né? E as mudanças, às vezes, elas causam uma certa inquietação na gente, né? Porque a gente pode ter um pouquinho de saudosismo. Mas na minha época era assim. Sim, na sua época era assim. Talvez você não teve acesso àquela informação. Hoje você já tem, né? Como você bem disse há pouco. Sim. E eu acredito sempre que a gente está falando da mesma coisa, mas a gente encontra modos de falar, né?
Perfeito. Né? Porque, por exemplo, meu professor na Itália, ele era um cara assim que falava, é assim, mais ou menos como o Rio fazia com você. E eu tentava Exatamente. imitar. E depois eu ia digerir aquilo, e às vezes essa digestão durava anos, anos e anos. Isso, Né? exatamente. Exatamente. O que é um problema hoje em dia. É porque é diferente. O Pois é, tempo é diferente, né, pois Paulo? é, pois é. O grau de exigência é diferente. Hoje as coisas são assim, são muito rápidas e as É pessoas muito têm que entrar rápido. muito jovens, senão já estão Nós fora, é complicado. nós não temos tempo de preparar os papéis, é tudo É. muito rápido, né? Então, por isso que eu acho que E aí, hoje em e aí dia a que vem. gente tem que criar atalhos, né? Exatamente. E aí que a Exatamente. gente fala justamente da questão física. O papel precisa ser engolado. Sim. E o fato de você engolar um papel não é só você aprender o texto, não é só você aprender a parte musical, é você cantar, é você ir engolando. O Rio falava, me lembro como hoje isso, quando eu estreiei o meu primeiro Rigoletto em 2006, em Florianópolis, que foi com o Miguel Geraldi, fazendo o Duque e a Rosana Lamosa, fazendo a Gilda. No outro elenco nós tínhamos o Rodolfo Giuliani, tínhamos a Carla Domingues e tínhamos o Eduardo Itaboraí. Exatamente. 2006. E o Rio falava assim na preparação, olha, você vai andar lá no Parque do Bacaxeri, eles moravam perto do Parque do Bacaxeri, um parque maravilhoso, onde eu caminhei muito, e você fica murgunhando o texto. Como assim? Você fica murgunhando, você fica cantando baixinho, você fica articulando o texto, ele falava. Não falava assim, tá? Ele não falava articulando. Sim. Você fica murgunhando, e aí a voz vai entrando nesse lugar, e aí a coisa acontece. Você fica estudando, não fica cantando, não fica gastando a voz, mas fica murgunhando. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Então, até hoje eu vejo fazendo isso. Que coisa, né? Coisa bacana. São coisas do passado, são expressões, são ideias, né, que eles nos passavam. E porque a Neide e o Rio utilizavam muito as metáforas, né? A Neide ainda era um pouco mais técnica, mas o Rio era extremamente metáforas. Ele vislumbra a cavidade, aspira a nota. Porque esses italianos, eles cantavam bem, mas eles não sabiam exatamente o que eles faziam na prática, né? Era uma coisa que era passada assim na imitação e isso foi depois... É como passar uma receita, né? Acho que nem isso, a massa da pizza é assim, o molho é assim, faz assim, mexe tantas vezes na panela que daqui um momento vai começar a dar a liga e vai acontecer. E muitos exercícios eu aprendi assim. Pois é. Encaixou. É esse som, ele falava. Exatamente. A embocadura é essa, é tudo aí. Exatamente. O Sávio falando aqui, hoje em dia não temos tempo para isso, já não temos ensaios musicais para trabalhar a música de câmara com os colegas. Sim. Além de estarmos sempre debutando papéis. Puxa, isso é uma coisa terrível. Que, não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas quando eu termino uma ópera, quando termina no último dia, no dia seguinte, é que eu entendo algumas coisas que eu deveria ter entendido há muito tempo. E aí eu estaria pronto para estar começando aquele processo. Perfeito. É tudo muito... assim, vamos falar seriamente. Seriamente no sentido assim, vou dar uma opinião assim. A ópera veio... Vai lá, no meu modo, eu sou um pouco purista e conservador nesse sentido. Não é à toa que os grandes cantores estão em extinção. A forma como ela está sendo conduzida, eu entendo que tem que mudar. Eu sei que hoje nós temos uma câmera Super HD, que ela é vendida, né? Eu assisto em casa transmissões do MET, vem aqui, estreia da Netrebko com o russo, com não sei quem. Eu sei que tem toda essa badalação que tem que ter, que ela entrou realmente como a música popular, né, como os grandes eventos. Mas a maturação do personagem, a maturação do intérprete se perdeu um pouco. É como os vinhos. É como os grandes vinhos. Pois é, sabe? exatamente. Eu sei que o Douglas está falando bobagem, mas é como a pessoa. Eu também como o McDonald's com uma Coca-Cola
e eu quero fazer uma massa em casa com molho de tomate, que dura 4 horas eu preparando a massa, o molho, e depois eu vou servir naquela temperatura. Eu sei que isso me consome quase um dia, mas a ópera, a preparação de um artista lírico, na minha visão, e nós viemos desses artistas da Neide, do Rio, dos artistas que você, dos professores que você teve, a Ana, o Benito, a Isabel, a dona Lila Fará, e toda essa velha guarda, também vem dessa situação, que para se preparar um papel, se demorava 3 meses, 6 meses, às vezes de um ano para outro. O Martin falou aquele dia uma coisa muito legal, quando ele falou que ele vai, me parece, estrear Otelo, né, ano que vem. Ano que vem, isso. Ano que vem. Então, é um período que ele tem, sei lá, de um ano, né? Isso é importante. Não quer dizer que ele não possa vir estudando antes. Mas não pode ser uma coisa assim, Douglas, daqui a 2 meses você vai estrear Nabucco, como fizeram comigo. Sabe, Douglas, tem um Nabucco para você. Como assim, Nabucco? O Nabucco. Bom, quando é 2 meses, tá bom ainda, né? Então, assim, isso é muito complicado. Então, eu sou purista, eu tenho, sim, essa coisa que eu sei que a ópera, por um lado, ela está ganhando outras coisas, mas ela, no meu modo de ver, ela está perdendo, sabe, a receita. Alma, né? Ela está perdendo, infelizmente. Nós talvez sejamos, uma das últimas gerações que vem ainda com esse embasamento, sabe? Quando você ouve um bluson com 80 anos, dando master e explicando e falando, cara, aquilo, sabe, como você falou, é um cara que trouxe a receita lá de 1920, com o professor dele, que é de 1800 e tanto, e veio vindo, entendeu? Mas, Douglas, olha, vou puxar a brasa para nossa sardinha agora, viu? Porque agora é com a gente. É com a gente. Agora perfeito. É com a gente. A tradição da comidinha da mama é com a gente. Claro que nós podemos ainda trazer essa receita, sim, mas precisamos trazê-la, talvez, claro, com uma dinâmica melhor, né? Sim. Não temos mais tempo. A gente tem que modernizar isso, né? A gente traduz isso. Exatamente. Os nossos professores tinham um tempo, nós tivemos um tempo, e agora as pessoas que a gente vai passar, o bastão que a gente vai passar, essa receita é um outro tempo, né? Exatamente. É bem isso daí mesmo. Exatamente. Que maravilha. Mas eu acho que, apesar de tudo, está se fazendo um bom trabalho aqui no Brasil. Eu acho que não é à toa que está vindo uma geração muito boa, né? De jovens aí que estão vindo muito bem. Inclusive, quero parabenizar você, né, a tua aluna, que é aqui de Santa Catarina, Itajaí. Sim. Né, que foi premiada no Maria Callas. Isso é muito legal. Ela trabalhou muito duro para isso. Exatamente, isso é muito importante, muito importante. Trabalhou muito duro, ela vem trabalhando há um bom tempo, muito seriamente, e é natural colher os frutos. Os frutos, né? Exatamente. E, claro, é um trabalho sempre de médio a longo prazo, né? Sim, sim. Sempre de médio a longo prazo. Aqui em Joinville nós temos a escola, né, do Teatro Bolshoi, e é um trabalho de médio a longo prazo. Escuta, você vai pegar uma criança, um jovem, um adolescente, ele vai moldar o corpo dele, o pé, né, os braços. Isso não é de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, são 7 anos, são 8 anos, são 10 anos. Eu, por acaso, essa semana tive o prazer de conhecer um grande trabalho que está sendo iniciado aqui em Joinville, que é o Instituto Core de Música, ligado à Escola Internacional, e é um projeto muito ambicioso e um projeto que nos dá esperança de que aqui em Santa Catarina a gente possa realmente ter um grande trabalho de orquestra. Que bacana. O maestro Sérgio Ogawa, que é de São Paulo, com a Carla Flores, que é de Curitiba, eles estão já aqui há 3 anos implementando um grande trabalho com jovens e com crianças. Teatro Core? Instituto Core. Instituto Core, de música. Um trabalho fantástico de formação de crianças de nível internacional, tá? Pois é. É daí que tem que vir, né? Tem que vir. É um trabalho, o maestro estava me explicando, Douglas, é um trabalho de 10, 15 anos. Não existe antes disso. E ele estava explicando aqui aos empresários, aqui, né, as pessoas que estão apoiando, graças a Deus, essa empreitada, esse projeto, perguntando, tá, mas qual é o tempo disso? 2 anos? 3 anos? 5 anos?
Não, é 10 anos, é 15 anos, porque nós queremos um trabalho, sabe, de referência. Mas é uma coisa perene, né? É uma Exato. coisa que fica, né? Uma coisa que vai para a família. Aqui em São Paulo a gente tem o Bacarelli, né? Olha, Perfeito. eu vou falar um pouco disso, porque eu acho que é muito importante esse assunto. Muito. Vocês sabem, os colegas aqui sabem, puxa, a gente canta tanto Nona Sinfonia juntos, né? E cantamos tantas, né? São pelo menos 3 por ano, 3, 4 por ano. Mas você sabe que a vez que me fez chorar foi no ensaio geral com as crianças do Bacarelli. Olha só. Porque aquilo foi de uma verdade, aquilo foi lindo. Não aconteceu esse momento na apresentação, que foi muito boa. Mas no ensaio geral aquilo foi absurdo. Foi a coisa mais linda, e a gente faz isso com grandes maestros, isso não é desmerecer ninguém. Mas eu acho que toda aquele entorno, toda a história que tem reunido ali com aquelas crianças que vêm de uma favela, hoje não se diz mais favela, mas uma comunidade com tanta precariedade, com pais violentos, com ambiente que complica tudo. Esse trabalho de resgate da infância, de resgate na infância de uma vida, né? Isso é uma coisa que não tem preço, né? Com certeza. A oportunidade. Exato. Eu lembro, você vai lembrar muito bem disso, mas nós temos um apreço aqui muito grande pelo Matheus Alborguete. Sem dúvida. Né? Que é um menino que veio aqui na Harmonia Lira em 2014, teve uma formação inicial na Escola de Música Vila Lobos, na Casa da Cultura, por 5 anos, me parece, e foi muito importante, né? Mas que precisava, né, para um outro patamar para atingir outros degraus, né? E ele veio aqui, a gente acolheu ele, conseguimos bolsa de estudos para ele de idiomas, Aliança Francesa, Círculo Italiano. O destaque dele foi tão grande que o FEMUSC, através do maestro Alex Klein, grande instrumentista que ficou sabendo e o convidou, né? Há 6 anos ele está no FEMUSC. Ele trabalha com o maestro também André dos Santos, né? E é um trabalho fantástico, assim. E ele é um exemplo, é um menino que trabalhava aqui na Drogaria e Farmácia Catarinense, trabalhava no balcão. E quantos que nós temos assim? Quantas pessoas que nós temos assim, não só na música, para a dança, para as artes plásticas, na literatura, né? Exatamente. Eu sempre falo que se eu tivesse um sonho, bem, eu e Sandra, minha esposa, a gente resolveu que na nossa vida nós não teríamos filhos. Foi uma opção que nós tivemos. Mas esse tempo eu estava comentando, acho que foi até com o meu amigo Guilherme, que um dos meus sonhos que eu gostaria, que eu tenho, na verdade, ainda, e se eu tivesse condições financeiras para isso, era adotar uma criança na escola do Teatro Bolshoi, no Instituto Core, quem sabe patrocinar um jovem estudante de literatura que quer lançar um livro. Sabe, eu tenho esse é um sonho que eu tenho, o meu sonho. Talvez não mais hoje a minha carreira, mas assim, um sonho que eu tenho de poder ajudar o jovem a atingir, sabe? Porque eu sei que tem muita gente, mas muita gente de talento. E uma coisa que eu comentei recentemente aqui num evento que nós tivemos aqui na Harmonia Lira, se eu não me engano foi o lançamento da temporada do ano passado ou retrasada. Tivemos um almoço aqui com grandes lideranças políticas, empresários, imprensa de Joinville, que o Dr. Álvaro realizou. Foi um almoço belíssimo, onde, enfim, mostramos um pouquinho do que está acontecendo aqui na Lira. E aí o Dr. Álvaro me pediu para falar alguma coisa. Eu cantei alguma coisa, junto com o Matheus, e eu falei sobre a minha alegria, né, de ser um joinvilense e estar ajudando, como cidadão joinvilense e artista que sou daqui, a desenvolver a cultura, né? No meu caso, a música lírica. A gente criou aqui o projeto Interlúdio, criamos o Festival de Ópera, ajudei a criar, outras pessoas me ajudaram. Tenho trazido artistas como você, como a Luciana Bueno, Ana Lúcia Benedetti. Quero trazer todos os meus colegas, eu tenho uma vontade muito grande de convidar todos
para vir aqui conhecer a Harmonia Lira e poder ajudar a dar trabalho para todo mundo, né? Acho que a gente precisa disso. Mas nesse discurso que eu coloquei ali, eu falei e fiz questão de falar que eu fico muito triste como uma cidade, por exemplo, vou falar da minha cidade, Joinville, quando ela anuncia que ela vai, que em breve nós vamos ter mais uma penitenciária, ou mais uma... Deixa eu dar uma respirada aqui, peraí. É duro. É duro. Mas assim, eu quis dizer assim para todos que estavam ali, que as pessoas que podem ajudar, empresários e autoridades políticas, enfim, eu fico triste como cidadão e como artista quando se anuncia que vai ter mais uma penitenciária, quando vai ter mais uma casa de detenção, porque essa penitenciária, essa casa de detenção de jovens, ela antes de ser inaugurada, ela já vai estar lotada. Sabe por quê? Porque o crime organizado todo dia alicia os nossos jovens. As nossas crianças das comunidades, os nossos jovens que podiam ser músicos, bailarinos, escritores, artistas. Aqui vamos falar do grande artista joinvilense, Joanis Machado. Quantos pintores nós teríamos aqui? Então eu fico triste que por mais que eu entenda que precisa, mas por que não a gente não pensar assim? Espere, em vez de eu criar uma nova penitenciária, por que eu não crio um centro de cultura, de arte, onde eu vou ofertar bolsas de estudos para essas crianças, né? Pois é. E eu fui assim, o Douglas vai ser político, o Douglas... Não é nada disso, mas é um pensamento assim que tem alguma coisa errada. Eu falei assim... Você só sabe uma coisa que eles não sabem. É só isso. Né? A nossa sociedade ela está doente, porque eu não posso pensar que daqui a 5 anos eu vou ter uma nova penitenciária por aqui, e essa penitenciária, antes de inaugurar, ela já vai estar lotada. Né? Então, quando eu vejo o trabalho do Instituto Bolshoi, quando eu vejo o trabalho do Instituto Core, e até aqui da nossa querida Harmonia Lira, a gente está pensando na frente, né? Está pensando no futuro. Porque se a gente não der oportunidade para os nossos jovens, para essas crianças, realmente nós vamos ter muitas penitenciárias e elas vão estar lotadas. Né? E, então isso voltando ao que eu estava falando, é um sonho que eu tenho, sabe? Que se eu ganhasse um prêmio, ou se eu tivesse muito trabalho, eu gostaria de adotar uma criança e dizer assim, não, quanto é que custa essa criança? Ela tem condições, ela tem talento? Tem, então tá. Então vamos lá e vamos investir nela, sabe? Até os 18 anos, até ela poder sobreviver. E, então esse é um sonho que eu tenho como artista. Douglas. Isso é lindo, isso é lindo. Os colegas todos comentando aqui, e de fato é uma coisa que nunca me passou pela cabeça também, mas você tem toda a razão. Porque... Gente, esse é o Douglas, viu? Essa pessoa aí. Mas Nádia. Ai, por favor. Não, é porque eu lembro. Deixa eu tomar uma água, peraí. Ai, Jesus Maria. Isso é uma herança que a gente traz, acho que todos nós trazemos, né, dos nossos mestres, do tempo que a Neide queria fazer a ópera estúdio dela, e ela falava disso, né? Se nós pudéssemos adotar você e tantos talentos que passaram, porque a gente sabe que é difícil o início dos estudos, né, Paulo? Para todo mundo é difícil. Aliás, uma coisa que o maestro Sérgio Ogawa, e grande empreendedor, falou ontem, a gente busca esses talentos nas comunidades. Por incrível que pareça, é lá que estão, né? E nem sempre essas crianças ou esses jovens têm continuidade, têm capacidade de seguir, porque às vezes eles precisam trabalhar, né? Eu vejo o exemplo do Matheus, que esse ano, para mim, mais uma grande alegria que ele nos deu aqui para Joinville, ele foi convidado pelo FAO, né, pelo Festival de Ópera do Amazonas, para fazer parte, né, do grupo dos correpetidores que iam estar lá. Isso me deixou muito feliz. Eu tenho uma relação com o Matheus há 6 anos,
E a cada ano ele veio crescendo, 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 crescendo. Hoje ele está na Belas Artes, fazendo bacharelado em piano. E ele tem sido assim aclamado como um grande talento para a correpetição, né, para a ópera. E o maestro Luiz Fernando Malheiro conheceu o trabalho dele há uns anos lá no Teatro São Pedro, quando o Matheus foi me assistir. E o maestro pediu uma audição, né, e ficou encantado com ele. Então, assim, a gente vê isso, né? E quantas pessoas têm a vontade, às vezes não têm o apoio da família. Então, isso é uma coisa que me emociona, sabe? É uma bagagem que eu trago dos meus professores. E aquilo que tu falou, quando tu trabalho com crianças, quando tu vê as crianças, vez ou outra a gente consegue trazer as crianças aqui na Lira para eu fazer um trabalho junto à Unicred, que é uma entidade que tem aqui dentro da Harmonia Lira, que é, na verdade, um dos patrocinadores. E a gente fez, ano passado, um evento assim que foi impressionante, 400 crianças e adolescentes. Então foi normal, quando eu comecei a contar, eles começaram a rir, e de repente parou, deu um silêncio assim, e comecei a cantar, cantei conhecidas como Fígaro, outras nem tão pouco conhecidas. E aí começou um quiz, começou um bate-papo, como é que é ser cantor lírico, se ele é tenor. Então, assim, o que falta é isso, as pessoas terem a oportunidade de conhecer, né? Eu acho que isso é um legado que nós temos que levar, nós temos que ajudar a formação de plateia, e isso é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Desculpe, falei demais. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Desculpe, De então isso me jeito emociona, sabe? Eu tenho realmente uma vontade muito grande, assim como eu digo, trazer os meus colegas, você, que já veio aqui acho que umas 3 vezes, veio colaborar com o nosso festival. Eu quero trazer muitos colegas, tem uma fila de pessoas que me escrevem, Douglas, vai fazer essa ópera esse ano? Eu falei, vou fazer, mas calma. Porque eu gosto disso. Se dependesse de você, né, Douglas? Se dependesse da gente fazer as coisas, a gente já faria, né? A gente já faria, com certeza. Eu espero justamente que talvez a gente num momento agora não sabe o que vai acontecer, né? Como vai voltar os teatros, né? As produções. Eu tenho lido algumas coisas, ouvido algumas coisas, né? Talvez o tempo seja menor de preparação, como o Benio Sávio comentou aqui agora. Já não é grande, né? Já não é grande, vai ficar menor ainda. Vai ficar menor ainda, menos tempo de ensaio. Então, garotada tem que chegar mais do que pronto. Mais do que pronto, tem que chegar exatamente. Voando. Exatamente. Então, isso também causa uma certa assim, até preocupação, né? De como será, daquilo que a gente conversou agora, a gente sabe que a receita da formação de um artista lírico, de um espetáculo de ópera, ela já vem se moldando ao longo dos anos, né? E agora, por conta do que nós estamos passando no mundo, né? Ela vai se moldar mais um pouquinho, né? Ouvi falar em redução de orquestra, em tempo de ensaio, ouvi falar até em tempo de espetáculo. Mas isso depois eu acho que acaba, né? Quando voltar, quando se encontrar essa vacina, isso tudo... Exatamente. A gente volta ao que estão chamando de uma nova normalidade, a gente tem que entrar numa nova live, porque essa aqui já está acabando de novo. Ai, não, Paulinho, vamos embora. Tá acabando. Pessoal, eu vou acabar aqui com o Douglas mais uma vez e vou reiniciar para a gente terminar direitinho. Tá bom? Se vocês puderem, então, por favor, voltem. Tá uma delícia esse papo. E não se mexe, Douglas. Não.